Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus para sempre. Amém, irmã Marta. Deus continue lhe abençoando, a senhora, o presbítero Kleber Eduardo. Sonho de criança, sua empresa. Deus continue lhe abençoando. Jonas, sejam bem-vindos. Nós estamos retomando a live porque a outra estava justamente travando, meus irmãos. E nós vamos estar justamente ouvindo palavra de Deus daqui a pouco. Deus estará falando conosco de uma forma muito especial. Na vida de Moisés, diante do mar, Deus providenciou uma vara. Estava nas mãos de Moisés. E essa vara serviu justamente para que Deus pudesse solicitá-la no momento certo. E qual foi o momento certo? Quando Deus pede para ele tocar nas águas. Davi tinha uma funda, e essa funda, Deus precisou dela no momento certo, quando Golias estava diante de Davi. Deus contou justamente com o odre que estava com H, para no momento certo providenciar água no deserto para Ismael. Deus precisou usar justamente alguns personagens da Bíblia no momento certo, com aquilo que Deus colocou nas suas mãos, para que fosse usado naquele momento específico. Na vida de Eliseu, Deus usou a capa que era de Elias, e quando ele chega diante do Jordão, Deus pede para ele tocar com a capa no Jordão, e quando ele toca, Deus faz um milagre e abre o Jordão. Eu não sei o que está nas suas mãos, eu não sei o que Deus tem te dado, mas Deus vai se utilizar do que Ele te deu no momento certo para que o milagre aconteça. Vale aqui dizer que você precisa ter alguma coisa. Cada um de nós temos algo que Deus tem nos entregado e que Ele quer usar no momento certo, no momento específico, aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. É interessante observar que quando Neemias estava justamente reconstruindo o muro de Jerusalém, precisou que no momento Deus precisou usar Neemias de uma forma extraordinária, mas Neemias, enquanto trabalhava, Deus providencia uma espada. Com uma trabalhava e com uma espada na mão, estava justamente com ela para ser usada no momento certo. O que Deus tem te dado? Deus precisa te usar para algo específico. E você precisa compreender que o que você tem é dado por Deus. E Deus vai usar isso que Ele te deu. É impossível acreditar que eu e você não tenha nada. Cada um de nós temos. E Deus vai usar com aquilo que temos. Você precisa justamente compreender. Poderia citar outros e outros personagens que tiveram algo da parte de Deus, porque Deus entregou nas mãos para ser usado no momento certo. Saul tinha uma lança
que Deus não havia lhe dado. Mas Saul usava a lança para lançar sobre Davi para o matar. Mas todas as vezes que ele usava a lança, Deus estava justamente permitindo, não usando a lança. São coisas totalmente diferentes. Deus usar e Deus permitir. Deus vai permitir que a lança de Saul, que ele lançou algumas vezes para cravar em Davi, serviu de uma ferramenta pedagógica para ensinar Davi a estar saindo-se nas batalhas contra as espadas dos exércitos inimigos. Aonde que está isso? Na Bíblia. Porque cada vez que Deus permitia que Saul lançasse a sua lança, Davi não se livrava, então vinha a lança, ele se livrava. Lição pedagógica de treinamento. Deus está te treinando para algo grande. Isso que você está passando é Deus preparando e usando isso como lição pedagógica para te levar para uma dimensão maior, para você viver algo maior. Mas é preciso que na nossa trajetória apareça Saul, apareça a lança, apareça gigante, apareça tantas coisas, porque tudo isso Deus vai permitir para que a gente possa ser justamente treinado para algo grande. Deus está te treinando para algo grande. Outras pessoas Deus treinou lá atrás, ensinou princípios lá atrás, ensinou coisas a serem feitas para o reino lá atrás, para quando chegasse esse momento, Deus pudesse se utilizar de você para que aquilo que ele tem não pare ali, comece justamente a avançar, porque o que Deus tem para fazer, Deus vai justamente fazer, te utilizando com aquilo que ele te deu. Glória a Deus. Mestre Paulo, o senhor me ouve? Eu queria ouvir a nossa irmã Vanessa, mas eu não estou vendo ela por aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Até eu estou sendo ensinado aqui. Até eu estou sendo moldado por Deus. Orem por mim, para que Deus me ajude, para que Deus me oriente, para que Deus me dê uma direção em algumas decisões que precisam tomar. Estou orando a Deus para que Deus me direcione naquilo que eu tenho que fazer. Mestre Paulo, tudo ok? Vamos ouvir, irmãos, palavra de Deus para o nosso coração. E se a irmã Vanessa, depois eu conseguir chamá-la, ela estará louvando ao Senhor. Não consigo ver a irmã Vanessa aqui de novo. Não sei o que é que está acontecendo. Vamos ouvir nosso irmão, professor Paulo Avelino. Vamos aguardar ele receber. Mestre Paulo, Pai do Senhor. A paz do Senhor, meu pastor, tudo bem? Seja bem-vindo a essa humilde live. É uma honra ter o senhor aqui conosco. A honra é toda nossa, meu amigo, meu pastor. Grande alegria estar com você. Os irmãos que estão aqui na live, eu acredito que poucos lhe conhecem. Eu quero deixar um espaço para o senhor se apresentar, para os irmãos saberem de onde o senhor é, o que o senhor faz no reino. Fale um pouco, depois a gente vai lhe ouvir falar da palavra de Deus. Amém, meu amigo. Acima de tudo, eu sou seu amigo. Amém. Nós trabalhamos atualmente aqui em São Paulo, somos natural de São Paulo. Viemos de Recife no ano de 2014 para estarmos trabalhando aqui na obra de Deus. E já tivemos a oportunidade de passar por 3 cidades, na cidade de Embu-Guaçu, onde desenvolvemos um trabalho lá com teologia. Tivemos aproximadamente quase 500 alunos em vários ministérios diferentes, ensinando a palavra de Deus.
Depois migramos para a cidade de Boituva, onde desenvolvemos um trabalho ali ao lado do pastor Jacildo e o pastor Raimundo, na cidade de Boituva, e recentemente descemos para Osasco. Estamos aqui há 1 ano e 2 meses aproximadamente, fazendo a obra de Deus aqui, auxiliando meu irmão, que é o pastor da igreja aqui no setor 5, Osasco, Belém, pastor José Amaro. Então, é uma honra para nós, pastor, estarmos aqui com o senhor, né? Também temos um livro que lançamos, o senhor conhece muito bem, é esse livro aqui, O Anticristo, a personificação de Satanás, onde nós fazemos uma abordagem bíblico-histórica a respeito desse futuro suzerano que, com certeza, governará o mundo por um espaço de tempo, mas biblicamente será derrotado na grande batalha do Armagedon. Eu sei que isso é um assunto que o senhor gosta, né? Que o senhor ama, mas estamos aqui, pastor. Amém. Glória a Deus. O Elber está falando que ele não está lhe ouvindo bem, parece que está baixo, ou a sua câmera está baixa. Ele pediu para o senhor se aproximar bem, porque o Elber é o seu ouvinte, né? O Elber é uma benção, o Elber está ali em Recife. Só acrescentando mais um pouco, o professor Paulo Avelino, ele é escritor, irmãos, e desenvolve um trabalho de ensino em Osasco, tem ajudado o seu irmão lá, como ele bem falou, casado, bem casado, tem 2 filhas. 2 filhas, Aline, pastor, graças a Deus, 2. Aline, como é o nome da outra? Alice, Aline de 10 e Alice de 4 anos. Glória a Deus. Mestre Paulo, a partir de agora, o senhor fica à vontade, os irmãos estão famintos para ouvir a palavra de Deus. Acredito que Deus colocou no seu coração, nos transmita, por favor. Amém, meu pastor. Muito obrigado pela honra concedida, né? Queremos saudar a todos os participantes desta live, né? E dizer que é uma grande alegria participar deste momento tão importante, né, que é a transmissão da palavra de Deus para os corações. Eu gostaria de antemão, convidá-los para ler um texto das Escrituras Sagradas que encontra-se em João, capítulo de número 15, versículo de número 16. João, Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo de número 16 diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Glória a Deus por isso. Queremos trabalhar, pastor, neste momento, juntamente com os irmãos, um tema muito importante para a nossa vida, para a compreensão da obra de Deus em nossas vidas, que é o chamado de Deus, ou a chamada de Deus nas nossas vidas, né? Todos nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus extremamente seletista, ele escolhe pessoas, né? Ele elege pessoas em vários lugares, em várias situações, para exercer várias finalidades aqui na Terra. O senhor já, por exemplo, comentou alguns exemplos de homens e mulheres de Deus que foram escolhidos em algum momento para desempenhar um papel preponderante na obra de Deus. Nós precisamos saber que existe uma sinergia de esforços entre Deus e o homem. Quando nós aceitamos a chamada de Deus nas nossas vidas, nós precisamos entender que a chamada de Deus, acima de tudo, ela é algo divino, é algo que veio, que nasceu no coração de Deus. Não nasceu nos nossos corações apenas, mas ela retrocede, ou antecede mesmo até a nossa existência. Jeremias, ele disse no capítulo 1, e o versículo profetizando, logicamente, Deus usando a boca de Jeremias no capítulo 1, e o versículo de número 5 diz assim: Antes que te formasse no ventre, eu te escolhi, as nações eu te dei por profeta. As escolhas de Deus, elas estão no âmbito da eternidade. Ou seja, eu não sou o que sou porque eu comecei agora, não. Na eternidade já havia tido uma reunião no concílio de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já haviam se reunido e determinado que nós seríamos os escolhidos dele para exercer finalidades importantes, funções importantes,
no reino dele. Portanto, se nós folhearmos as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber muitos homens e mulheres de Deus que foram selecionados por Deus para exercerem grandes obras sobre a face da terra. Homens dos quais, como diz o autor aos Hebreus no capítulo 11, homens dos quais o mundo não era digno, homens que, pela fé, entenderam a chamada de Deus na sua vida, se revestiram da chamada de Deus na sua vida e caminharam rumo às orientações de Deus. Pela fé, diz a Bíblia que Abraão ele foi chamado dentro de uma terra pagã, a terra de Ur dos Caldeus. Abraão era semita, descendente de Sem, e diz a Bíblia lá numa profecia que o filho de Cão seria servo dos filhos ou da descendência de Sem, e já fez isso aconteceu quando Deus chama a Abraão no meio de uma terra pagã. Seu pai ele era adorador de deuses, fazedor de deuses, e Abraão era acostumado a ver aqueles deuses que tinham boca, mas não falavam, tinham olhos, mas não viam, ouvidos, mas não ouviam, tinham mãos, mas não apalpavam, mas de repente, dentro daquela idolatria ferrenha, Abraão, ele ouviu uma voz de Deus dizendo: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, no meio de deuses mudos, ouve-se uma voz. E pela fé, Abraão entendeu que aquela voz era diferente de todos aqueles deuses que circulavam a sua casa, que permeava a vida do seu pai. Pela fé, Abraão entendeu que ali era uma voz que estava acima de qualquer voz, e ele compreendeu aquela voz como sendo um chamado de Deus. Tudo parte da voz de Deus. Deus, ele quando quer comissionar alguém, ele vem até a pessoa, conversar com a pessoa. E diz a Bíblia que quando Abraão compreendeu a sua chamada, ele saiu para onde? Para uma terra que eu vou te mostrar. A terra não estava determinada para Abraão, mas já estava determinado na presciência de Deus. Deus já sabia qual era a terra, mas Deus esperava que o chamado que era Abraão, ele obedecesse à voz. Todo chamado precisa obedecer à voz, ainda que a revelia daqueles que não acreditam na sua chamada. Ainda a revelia daqueles que não aceitam a chamada de Deus na sua vida, mas ele entende que foi Deus que chamou. Ele entende que foi Deus que lhe comissionou para uma determinada funcionalidade no reino espiritual. E, portanto, Abraão, como homem de Deus, chamado por Deus, ele saiu no meio do deserto. Imagine só, você ouvir uma voz e sair no meio do deserto, deixar toda a estrutura que existia na cidade de Ur dos Caldeus, que para os padrões daquela época, da Mesopotâmia, era uma cidade que tinha saneamento básico, era uma cidade que era extremamente organizada para os padrões daquela época. Abraão deixou o conforto da sua família, deixou tudo que estava favorável à sua disposição, abraçou o chamado de Deus e foi, pela fé, avançando nas fileiras daqueles que acreditam na chamada de Deus na sua vida. Não obstante as lutas que ele passou, Deus o abençoou, mesmo em meio às mais adversas situações. Deus abençoou Abraão, Deus prosperou Abraão muitíssimo na terra, porque a promessa de Deus dizia a respeito justamente às bênçãos de Deus sobre a vida de Abraão, e não somente para Abraão, mas Deus disse para Abraão: se tu aceitares o meu chamado, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, quando eu aceito o chamado de Deus na minha vida, não sou eu só o abençoado, mas também através de mim, Deus abençoa outras pessoas. Deus entra na vida de pessoas, muda comportamento de pessoas, muda cativeiro de pessoas, tudo porque alguém ousou aceitar e receber graciosamente o chamado de Deus na sua vida.
não só Abraão, mas a promessa de Deus a Abraão se dirigiu a Isaac, se dirigiu a Jacó, se dirigiu às 12 tribos que adentraram por intermédio de José quando desceu. José entendeu que Deus o tinha chamado, comissionado para uma grande missão ali dentro do palácio de Faraó. Mas antes de José assumir o governo de Faraó, José ele foi treinado na casa de Potifar. Ele administrou a fartura de Potifar. Mais adiante ele foi preso e agora ele passa a administrar a escassez dentro de um presídio. Ele foi chamado para ser aquele que havia de comandar todos os presos, recebeu a chave da prisão. Então, o chamado de Deus nem sempre implica, muitas vezes, que nós vamos estar sempre nos melhores lugares, sempre nos lugares de destaque, mas existem lugares, como bem o senhor falou em sua ministração, pastor, existem lugares que Deus está nos preparando, e muitas vezes este lugar não está na vista das pessoas, não está na percepção das pessoas, mas eu sei que Deus está preparando, porque a Bíblia vai dizer em relação a José, que tudo quanto José fazia, a mão do Senhor estava sobre a vida de José. Deus ajudou a José porque ele entendeu o chamado de Deus na sua vida. Posteriormente, ele sobe ao trono de Faraó com a seguinte indicação. Faraó disse que no meu reino, só eu, no meu trono, quando estiver sentado no meu trono, serei maior do que tu. Mas até se eu sair do meu trono e ir para as ruas, tu serás maior do que eu na terra do Egito. Então, a honra de Deus se deu justamente em função de José entender que os sonhos dele eram um chamado de Deus, que os sonhos de Deus na vida de José não era produto da sua imaginação fantasiosa, não. Era algo de Deus, era um projeto de Deus, e os projetos de Deus não são escritos apenas nesta terra, mas eles são escritos na eternidade, como diz o salmista no Salmo 139, que todas as coisas iam sendo escritas no teu livro, todas elas, mesmo sem elas ainda terem acontecido, Deus já sabe o que vai acontecer na tua vida, Deus já sabe quais são os desdobramentos da tua história, Ele já sabe até onde você aguenta, Ele sabe, porque a Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, nós não temos condições de nada, mas quando entendemos o chamado de Deus nas nossas vidas, a lágrima pode descer, o desprezo pode me apavorar, pode nos apavorar, mas Deus estará presente nas nossas vidas, cuidando de nossas vidas, nos mínimos detalhes da nossa vida. Tem coisas de Deus que vai acontecer na tua vida que você desconhece, que você não sabe, mas a Bíblia diz, eis que faço novas coisas na tua vida, eis que faço trago novidades para a tua vida, e essas novidades se dão justamente em função de nós entendermos o chamado de Deus nas nossas vidas. Como diz o próprio Samuel Mariano em seu louvor, quem tem chamada de Deus nem sempre habita nos palácios. Quem tem chamada de Deus, às vezes vai lá para o deserto, distante de todo mundo, distante das pessoas, mas é lá no deserto que Deus te prepara. É lá no deserto que Deus mostra para você o quanto você é precioso, o quanto você não está impedido de Deus. José, ele chegou ao topo da cadeia na sua geração. Moisés, quando estava para ser comissionado para ir libertar o seu povo, ele primeiro foi chamado por Deus no Monte Moriá. Lá no Monte Horebe, ele foi chamado por Deus. Deus chama Moisés pelo seu nome depois de 40 anos de silêncio na sua vida. O silêncio de Deus não implica em abandono de Deus.
O silêncio de Deus muitas vezes não implica em que Deus esqueceu de você de forma alguma. O silêncio de Deus muitas vezes é a sua olaria, que Ele te prepara, que Ele te molda, que Ele te dá as condições e as características necessárias para as grandes coisas que você vai precisar assumir lá na frente. Deus precisa primeiro preparou Moisés com as ovelhas, a paciência da ovelha, a submissão da ovelha, a obediência da ovelha. Moisés aprendeu com elas. E para que lá na frente ele pudesse liderar um dos maiores rebanhos que até hoje o próprio mundo se dobra diante do grande líder que foi Moisés. Mas quem era Moisés, pastor Flávio? Era apenas um pastor de ovelhas, esquecido de todo mundo. Muitas vezes, na solidão do deserto, olhando para uma ovelha, olhando para outra ovelha, talvez Moisés poderia dizer assim, mas a minha vida ela se encerra aqui, a minha vida será como sempre pastor de ovelha. Já se passaram 40 anos e nada aconteceu. Talvez tenha se passado na sua vida o tempo, mas nem Deus, o tempo que Ele tem para a tua vida não passou. Deus tem o tempo determinado para a tua vida. Como vai acontecer e quando, eu não sei te informar, mas a Bíblia diz que há um tempo determinado para todo propósito. E se realmente você tem chamada de Deus na sua vida, vai chegar um momento que todas as circunstâncias, elas irão te favorecer. Todas as circunstâncias adversas, elas se reverterão em favoráveis na tua vida. Por quê? Porque é chamada de Deus. É a chamada de Deus, ela é imperativa. Quando Deus chama um homem, quando Deus chama uma mulher, não existe ninguém capaz de deter a chamada de Deus na tua vida. Portanto, durma tranquilo esta noite. Durma tranquilo, porque a chamada de Deus, ela tem o seu cumprimento no tempo e no espaço que Deus já determinou pela sua própria palavra, pelo seu próprio poder. Quem não se lembra de Jó, que passou por toda aquela situação, todos aqueles ventos contrários na vida de Jó, mas Jó era chamado. Mas como Jó não realizou nenhuma obra, Jó era chamado para mostrar a Paulo Avelino que vale a pena sofrer por amor àquele que está no trono. Paulo Avelino precisa aprender com Jó, que Jó mesmo em meio às grandes adversidades na vida, a Bíblia diz que Jó, contudo, não amaldiçoou a Deus, mas disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como nós aprendemos com este homem chamado Jó, um homem que, não obstante a sua situação, a sua enfermidade, depois de tudo que ele já perdeu, agora perde a sua saúde. Perdeu a sua saúde. E quando Jó perde a sua saúde, Satanás coloca nele um mal terrível, chamado de furunculose estafilocócica generalizada. Esta enfermidade comia o corpo de Jó, fazia com que as suas unhas caíssem, seu corpo entrou em estado de putrefação vivo. Jó dizia, o meu hálito fede como a sepultura, mas Jó estava ensinando lições preciosas, e essas lições foi mencionada lá na frente, foi mencionada a vida de Jó, a paciência que Jó teve diante das circunstâncias adversas. Nós precisamos entender que nem sempre, pelo fato de sermos chamados, vamos estar nos melhores lugares, nas melhores oportunidades, nos melhores banquetes da vida. Existem momentos que o chamado ele tem que passar por um caminho para lá na frente favorecer outras pessoas que passarão também por caminhos semelhantes ao seu. Deus levantará vozes que estão hoje passando por grandes lutas, grandes sofrimentos. Teu sofrimento redundará em grandes bênçãos de Deus para a minha vida, para a vida de outras pessoas. Deus está te preparando.
Quem não se lembra de Jeremias, conforme o texto que nós lemos, citamos 1:5, antes que te formasse no ventre, eu te escolhi, Jeremias. Tu nem me conhecia, tu não eras nem um protótipo embrionário, Jeremias, mas eu já te conhecia. Eu já falava teu nome. Eu já sabia que tu ia ser um profeta entre as nações do mundo, Jeremias, por isso eu te escolhi antes de tu nascer, antes da tua existência, antes de você ser chamado pelo teu nome, eu já te conhecia, eu já mencionava teu nome. É mais ou menos como se Deus estivesse dizendo para o Filho, para o Espírito Santo, ó, esse daqui que vai nascer nessa época é nosso escolhido. Esse aqui que vai nascer nessa época vai desempenhar um grande trabalho. Ele ainda não sabe, mas eu vou revelar a ele no tempo e na hora. Foi aqui que Deus disse para Jeremias, antes, Jeremias, que tu fosse um projeto embrionário, eu já te conhecia, eu já te chamava pelo teu nome, tu não me conhecia. Aleluia. Chamada de Deus, irmãos, ela é fundamental nas nossas vidas. Talvez você esteja passando dentro de um calabouço, dentro de uma situação adversa, onde nada te favorece, tudo é contra você. Mas vai chegar o dia, vai chegar o momento que a luz de Deus vai clarear no teu caminho. E Deus vai dizer para você, olha aqui o lugar que eu tinha te chamado, eu te vocacionei para esta função, para esta finalidade específica. Ainda não chegou tudo que Deus quer fazer na tua vida, não. Tem convites de Deus, tem coisas de Deus que vai acontecer na tua vida, porque dentro do plano e do projeto de Deus existe um mundo espiritual. E nós não conseguimos arbitrar sobre o mundo espiritual. Nós não conseguimos saber, pastor Flávio, se nesse momento Deus está mencionando o nosso nome para Satanás. Não conseguimos. Não conseguimos saber se neste momento Deus já está nos designando para determinado lugar. Nós não conseguimos saber. Mas de uma coisa nós temos certeza, que nós acreditamos no Deus que chama, no Deus que faz a promessa, nós acreditamos. Um dia vai chegar que nós vamos viver ainda mais as promessas de Deus na nossa vida. Não sei se hoje, se amanhã, mas de uma coisa eu tenho certeza, novidades de Deus acontecerão na nossa vida, porque a chamada de Deus, ela nem sempre acontece de acordo com a nossa visão. Nem sempre, porque quando Deus rompe o silêncio da vida de Moisés, eram 40 anos de silêncio. 40 anos, quando Moisés sobe aquele monte para ver uma sarça que se queimava, mas não se consumia. Uma sarça que estava ali ardendo em fogo, mas se mantinha intacta ali. Era a presença do Deus que escolhe pessoas. Era a presença do Deus que veio visitar Moisés naquela ocasião, porque chegou o tempo de Deus. Chegou o tempo, e quando chega o tempo, nem que seja preciso Deus descer para falar no meio de uma sarça, se não tiver ninguém para usar, ele vai usar uma sarça. A árvore mais insignificante de um deserto é a sarça, toda espinhosa, sem aparência, mas é a sarça que Deus vai usar para dizer a você, eu te escolhi. Ainda que você diga, eu sou pesado de língua, eu não tenho condições de falar, mandarão. Não é você que eu escolhi, é você que eu quero para esta obra. Eu sei que Arão lá na frente vai fazer o meu povo pecar. É você, Moisés, porque eu sei que você será um homem de pulso firme. É você. Ou seja, Deus já falava para Moisés de coisas futuras que Moisés não sabia. Quando chegar o tempo de Deus... Aleluia. Oh, glória! Haverá mudanças de Deus na tua vida. A geografia de Deus vai mudar. Antes era deserto, agora vai ser uma cidade grande. Antes era só anonimato, agora o nome vai ser conhecido. Antes ninguém te conhecia, era apenas um projeto para muitos falido, mas Deus está tirando esse projeto da gaveta e está dizendo, eu vou cumprir algo que eu te prometi. Eu vou fazer algo que eu te disse.
e que você vai ver que eu sou aquele que faço a promessa e eu cumpro, eu velo pela minha palavra para cumprir. Ainda que dure muito tempo para você, mas para mim já chegou o momento. Para mim já chegou a hora de eu levar você pelos 4 cantos desta terra para mostrar a muitos que eu chamo, que eu seleciono, que eu escolho, que eu envio para onde eu quero. Tu és como uma flecha na aljava de Deus. Quando uma flecha ela é preparada pelo arqueiro, a flecha é colocada na aljava com a ponta para baixo. Mas na hora que o arqueiro, que é Deus, ele pega esta flecha, ele vai colocar e vai apontar a flecha para uma direção e vai te apontar. Sabe por quê? Porque ele tem pressa, ele tem um alvo a cumprir na tua vida. Aquilo que não parece vai acontecer na tua vida. Oh, glória! Jesus, ele te chamou. Não foi você que escolheu a ele, mas ele te escolheu. E vai acontecer novidades na tua escolha. Deus disse para Ananias, um homem que não tinha nome no meio da comunidade de Israel: vai até a rua chamada direita, procura por um homem de sobrenome Saulo, pois ele está orando. Vai. Mas Ananias diz: mas Senhor, Saulo é um homem ruim, é um homem que mata os teus servos, que aprisiona os teus servos. Mas a voz de Deus ecoa no quarto do homem de Deus, ali de Ananias, e diz: vai, Ananias, eu não estou mandando, porque este é para mim um vaso escolhido. Não importa onde você esteja, Deus ele vai te encontrar, ainda que seja na rua direita, ele vai na rua direita, ele vai te encontrar, ele sabe onde você está, ele sabe o que você está fazendo neste momento. E a chamada de Deus, ela é imperativa, ela não tem retorno, ainda que você queira fugir, não vai fugir, porque Deus te escolheu, porque a chamada é pesada. A chamada não é fácil, mas Deus, ele vai te dar graça e você vai cumprir os desígnios de Deus na tua vida. Não parou por aí. Deus vai continuar falando contigo, porque a noite escura vai passar e o amanhã de Deus vai brilhar na tua vida. Talvez você diga: mas a chamada só vai se cumprir quando eu estiver lá. Quando eu estiver lá, não. Deus já está cumprindo a chamada dele na tua vida, que é te preparando, te moldando, te fazendo entender as grandes realizações de Deus na tua vida, que se verá lá na frente. Muitos verão e dirão: mas quem é esse? De onde ele é? Quem é ele? Deus vai projetar o teu nome como projetou o nome de Moisés. Porque antes de o nome, pastor Flávio e todos os que estão participando, antes de o nome de Moisés ser conhecido no Egito, ele já era conhecido no céu. Porque quando Deus chamou ele 2 vezes: Moisés, Moisés. Particularidade, intimidade. Deus, ele já tem intimidade contigo sem tu conhecer ele. Oh, glória! Estou sentindo a graça de Deus aqui muito forte, pastor, neste momento. Eu sei que muitos estão também sentindo a graça de Deus, e a chamada de Deus arde nos corações. Mas de uma coisa eu sei, para finalizar esta palavra neste momento: o que Deus determinou para a tua vida vai acontecer. Não importa a situação, não importa o teu contexto social. O que Deus determinou vai acontecer. Alguém pode até vir de longe querer atrapalhar. Alguém pode jogar até querer entulhar teus poços. Não tem problema, deixa entulhar os poços, que lá na frente, quem tem chamada, abre poço e Deus faz jorrar água cristalina, água pura, potável, para saciar a sede de outras pessoas. Ninguém pode deter as escolhas de Deus na tua vida. O que está determinado por Deus na tua vida vai acontecer. Não importa como você está, a tua situação, mas eu quero dizer a você que Deus vai fazer grandes coisas acontecer na tua vida, tudo por conta de uma coisa, chamada de Deus.
Chamada de Deus. Se ele te chamou, fica em paz. Vai dormir tranquilo, porque Deus, ele vai cumprir grandes coisas na tua vida. Não importa o tempo. Olha, não olha para a partícula do tempo. Porque o tempo, ele na mão de Deus, é o momento certo de ele executar o que ele tem para executar na tua vida. Mas o tempo na tua mão é sinal de desespero, é sinal de ansiedade, é sinal de tempo tempo longo que não chega, eu já estou nessa idade, não importa. O que Deus determinou, ele vai cumprir. Ele cumpriu na vida de Moisés com 80 anos. 80 anos Deus fez, e Moisés ainda viveu 40 anos de sua vida, desfrutando de tantos milagres na sua vida. Foi tanto milagre que Moisés viu que homem mortal nesta terra, crente, ainda hoje não viu aquilo que Deus fez na sua vida. Perceba que a intimidade de Moisés com Deus foi crescendo de tal forma que quando chega no capítulo 33 de Êxodo, Moisés diz assim: Senhor, eu quero ver a tua face. Aí Deus diz para Moisés: mas Moisés, tu não sabe, Moisés, nenhum pode ver a minha face sob pena de morte, Moisés. Homem nenhum. Aí Moisés insiste, Moisés diz: mas eu quero ver a tua face. Eu não quero ver mais teus milagres, eu não quero ver mais abrir, eu já vi tudo, todos os teus milagres. Moisés está dizendo: eu quero ver quem está por trás do milagre. Eu quero ver quem é aquele que me chamou lá na sarça. Eu vi a tua glória no monte, eu vi o monte fumegar, mas agora eu quero ver a tua face. Aí Deus diz para Moisés: Moisés, não é possível, Moisés, atender esse teu pedido. Agora eu vou te dar um relance de mim, Moisés, eu vou te colocar na fenda desta rocha. E há de ser que eu vou passar, quando eu tirar a minha mão de cima de ti, tu me verás, não a minha face, mas me verás pelas costas. O chamado de Deus traz privilégios diante de Deus. Que Deus, portanto, continue nos ajudando para que possamos desfrutar da chamada de Deus em nossas vidas. Nem sempre tudo será favorável, mas de uma coisa é certa: sempre Deus estará conosco, sempre Deus estará nos monitorando nos mínimos detalhes da nossa vida. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe meu pastor pela oportunidade de estar participando nesta live com o senhor, e agradecer a todos aí que estão participando em nome de Jesus. Deus abençoe, meu pastor. Glória a Deus. Amém, mestre Paulo. Eu podia ficar até 4 da manhã, que os irmãos iam ficar aqui lhe ouvindo. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus continue lhe abençoando, viu? Glória a Deus. Guardando a sua família. Obrigado por ter nos atendido. Amém. E não vai ficar só nessa, não. Nós vamos lhe convidar para umas outras oportunidades. Amém, meu e eu pastor, sei que Deus estará nos dando essa oportunidade de lhe ouvir mais uma vez. Amém, mais uma vez, Deus nos dará essa oportunidade. Vai do Senhor, deixa eu voltar lá com os irmãos. Amém, pastor, fica a paz. Meus irmãos, glória a Deus, que palavra. Que palavra da parte de Deus. Isso é palavra, irmãos. O crente, ele sabe distinguir o que é palavra e o que tentam nos colocar de garganta adentro, né? Não de garganta adentro, de garganta adentro. Que assim como a boca prova a comida, o ouvido prova as palavras. Se a comida é boa, ela consegue entrar por aqui e alimenta a alma. Aqui alimenta o corpo. Deus continue abençoando o mestre Paulo. Meus irmãos, não se faz necessário comentar mais nada. Mais nada. O que foi falado, foi falado. Deus falou conosco de uma forma muito especial. Porém, houve um homem, e o mestre Paulo estava com ele na ponta da língua para falar, mas deixou para uma outra ocasião para falar dele. Um homem chamado por Deus, chamado Sansão. Glória a Deus. E este homem brincou com a chamada. Depois de tudo que você ouviu, isso aqui não é complemento de nada, o que ouvimos, Deus falou conosco. Mas aqui vai justamente esse conselho
não brinque com a chamada de Deus na sua vida. Sansão brincou com a chamada, e vocês sabem o final que aconteceu com Sansão. Se você levar a sério, você vai ver o que Deus vai fazer. Já foi falado nessa noite. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais uma live. Que coisa tão boa, que coisa tão boa poder estar aqui com vocês, cada um de vocês. Que alegria. A dupla que convidamos, ela não conseguiu adentrar, mas nós teremos outras oportunidades. Os irmãos depois no meu privado, os que quiserem, podem mandar sugestão de pessoas que pregam a palavra, como foi pregado nesta noite pelo professor Paulo, ou um cantor, indica cantor, pregador. Nós vamos justamente entrar em contato e colocar aqui para a pessoa cantar e pregar. Eu tenho algumas pessoas na mente, mas se vocês puderem sugerir alguém, eu agradeço. Indiquem pessoas que vocês conhecem e que têm palavra para nossas almas, que a gente possa ouvir Deus falar conosco de uma forma especial. Eu não sei se Radassa está aí ainda. Radassa, manda um sinalzinho aí. Manda um sinal de você estar aí. Radassa é lá da Paraíba, mas eu acredito que está no Pernambuco. Aí, ora, ela está morando no Pernambuco e vai para Paraíba. Deixa eu ver se a Radassa está por aí ainda. Me deixe saber, faz um joinha. Nós teremos a próxima live. Hoje é quinta, sexta, sábado. Domingo. Eu sei que fica puxado, não vamos esticar. Teremos uma live domingo. Se Deus assim permitir, todos aqui domingo. Radassa, você consegue cantar para a gente encerrar a live daqui a pouco? Queria ouvir você cantar. Glória a Deus. Ou junto com Samanta, eu vi Samanta entrando aí. Welber, você que me diz, eu posso chamar a Radassa e Samanta para cantarem juntos? Ou só Radassa canta? Ainda tem alguns minutos para encerrar, irmãos, a live. Não se apressem em sair da live, nós vamos estar fazendo a oração final. Então nós vamos estar chamando a irmã Radassa para ela estar louvando ao Senhor, não sei com a Samanta ou sem a Samanta, não sei. E nós estaremos encerrando daqui a pouco mais uma live. Deixa eu mandar aqui a solicitação para a Samanta, para a Radassa. E ela vê aí se canta sozinha, se canta com a Samanta. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus para sempre. Welber, também não estou conseguindo conectar. Radassa, pode chamar do teu aparelho? Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa eu chamar aqui. Minha sogra, irmãos. Minha sogra está conosco. Que alegria. Irmã Maria, seja bem-vinda. Minha sogra. Irmã Maria Lopes. Welber, aceita aí o convite. Samanta canta do teu... E Radassa canta do teu celular. Estou conseguindo conectar com o dela. Deixa eu desligar aqui. Pronto. A paz do Senhor, meu pastor. Aceita aí o convite. Samanta... Deixa... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Vai cantar sozinha ou vai cantar com Samanta? Vou cantar sozinha. Samanta está lá no quarto estudando um pouco. Pronto, fique à vontade.
A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Para mim é um privilégio de estar aqui, né? Nesta live. E uma oportunidade, né? Que o Senhor está me concedendo. Eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando e glorificando, engrandecendo o nome do Senhor juntamente com os irmãos. Estou aqui em Pernambuco e o Senhor tem me concedido essas oportunidades e privilégios, né? A palavra do Senhor aí foi bem forte aos nossos corações. Só um minutinho, meu pastor. Sim, E glória a Deus. estou feliz por estar aqui, né? Minha família está aí, minha tia Graça e meu tio Tá aí Helder no também. Pernambuco? Sim, estou aqui no Pernambuco. Estou com. A irmã Graça também está por aí, Ela está na Paraíba. lá na Paraíba. Só um minutinho. Tá bom. O Senhor é bom, meus irmãos, e uma fortaleza num dia da angústia, e conhece os que confiam nele, disse o profeta Naum. Glória a Deus. Vamos cantar e glorificar o nome do Senhor. Os irmãos que já conhecem este hino, né? E vamos engrandecer o nome do Senhor, pois Ele é digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Amém? Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus. Meus irmãos, eu acho que começou a travar. Torrão ao léu, não quero saber de ficar. Um dia eu voarei, de asas não precisarei. Foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. A força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. A gravidade eu vencerei e de face a face eu verei a Jeová, a força que atrai a mim. É forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce e eterno lar, a casa do meu rei. Aleluia, glória a Deus. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. E eu agradeço por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus continue te abençoando, Radassa. Amém, meu pastor. Senhor. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais uma live. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Que o Eterno permaneça com as mãos estendidas sobre a vida de cada um de vocês. Domingo à noite teremos mais uma live.
estarei justamente mandando o horário, eu acredito que será às 8 da noite, horário daqui, e 9 horas, horário daí, para que a gente possa fazer mais uma live para engrandecer o nome do Senhor. Quero agradecer a irmã Vanessa, a Sara Lima, lá de Moreno, pastor Sebastião de Mogi, irmã Marlene de Cidade Patriarca, em São Paulo, Juscelino de Sorocaba, Welber de Pernambuco, Wellington da Paraíba, enfim, vários irmãos espalhados de vários lugares de São Paulo. Deus continue abençoando vocês de uma forma muito especial. Irmã Vanessa, eu estava aguardando a senhora para a senhora cantar. Vamos deixar para a próxima. Se a senhora puder, a senhora entre justamente na próxima e a gente estará justamente ouvindo a senhora. Cátia, Deus abençoe. Acabou de entrar o cantor Givanildo Silva, presbítero Givanildo Silva, pastor da igreja em Itapetininga, interior de São Paulo, Jonas de Boituva, enfim, todos vocês foram todos bem-vindos nessa live. Mestre Paulo, Deus continue lhe abençoando por essa preciosa palavra. Presbítero Joel Ferraz, todos, Marta, esposa do presbítero Kleber Eduardo, Deus continue também te abençoando. Nós vamos orar, irmãos, nesse momento, para encerrarmos essa live e dizer que todos são convidados a estarem domingo. Domingo vamos fazer a live justamente 8 horas da noite, horário daqui da Flórida, nos Estados Unidos, 9 horas, horário do Brasil, que eu acredito que esse horário é o horário que os irmãos vão estar saindo dos cultos e chegando em casa. Aqueles que quiserem adentrar terão a oportunidade e compartilhem essa live. Eu sei que Deus falou com você, eu sei que Deus te visitou nessa noite, como me visitou também, e eu acredito que Deus fará coisas grandes através dessa live. Está crescendo. A cada live a quantidade de pessoas estão crescendo. Estou deixando salvo as ministrações, justamente para aqueles que não ouviram ou que não entraram, possam ir lá no meu endereço do Instagram, e possam chegar lá e assistir novamente o culto. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse momento em que estivemos diante da tua presença. Quero te louvar, Senhor, pelo hino que entoamos no início desta live, pela oração das causas impossíveis, crendo que o Senhor visitou e mandará resposta das nossas orações. Quero te louvar pela vida dos meus irmãos que adentraram, pela ministração da tua palavra, através do teu servo, professor Paulo Avelino. Continua guardando, Senhor, a sua família, guardando a cada um dos teus servos que aqui estão. Continua, Senhor, nos dando oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Ajuda-nos a guardar o que ouvimos e esconder, Senhor, bem escondido no nosso coração, ciente de que o Senhor nos orientou, falou conosco, nos deu diretrizes através da tua palavra. Queremos te pedir a tua bênção, pois vamos repousar, Senhor, nos dar uma noite de paz, uma noite tranquila. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Aqui nessa live tem bênção apostólica. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. E todos digam aí, sem eu ouvir, amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Domingo, às 8 da noite, teremos live aqui neste canal. Compartilha para que mais pessoas possam estar aqui. Estaremos tendo cantor convidado, eu acredito que dessa vez dará certo, e um pregador específico para estar também
ministrando a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração no domingo. Se você não ouvir uma palavra na igreja, aonde você for, venha para a live, Deus estará falando com você nessa live. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Falta 19, 18 segundos restantes. Deixem a live cair. Recebam o meu abraço. Estou com saudade de todos vocês. Em breve estaremos nos revendo.